Opa, tudo bem, Eli? Tudo bom, meu Você amigo? me ouve bem? Ouço sim. Que É que alegria estar hoje, aqui com muito você, viu? obrigado. Eu que agradeço você ter vindo aqui para esse bate-papo. É que essa chuva, tá caindo raio à beça por aqui. Sim, sim. Né? Todo dia, né? Todo dia Todo dia. faz. Hoje de manhã, Agora o carioca tem que se programar para antes da chuva. hoje de manhã eu estava conversando com um amigo lá de Belém e aí ele perguntou como é que tá por aí. Eu falei, como Belém agora? Aí como Pará? A gente tem que marcar antes ou depois da chuva. É Não tem verdade. como, chove todo dia agora. Mas é bom também, né? Sim, sim. E ó, Luciano tá acompanhando a gente. Luciano Vidigal, um grande beijo, meu amigo. Que Opa, grande honra, hein? abraço. Uma honra imensa, né? O Luciano é um baluarte da arte, é uma figura muito importante para a arte na favela, para a arte de favela. Ele que vem de um ambiente de cultura extremamente importante, que é o Nós do Morro, né? Sim, um dos maiores projetos, né, de teatro, de acessibilidade à cultura, né, em territórios que a gente tudo é mais difícil, né, Reginaldo? A cultura é muito mais difícil, né, em territórios dentro de comunidade e o Nós do Morro tem aí formado, né, artistas tão grandiosos, né, que fazem a cultura no teatro, na televisão. Parabéns, viu, meu amigo? Não, Parabéns, Luciano. o Luci- Grande, e o grande. Luciano faz parte de um time de extraordinários, né, Ellen? Porque dar certo é difícil? Sim, dar certo na arte é muito mais difícil. Agora, mais difícil ainda são os que dão certo e que permanecem ou que voltam para dividir um pouco daquilo do certo que deu. Então, o Luciano é um ator hoje renomado, com grandes trabalhos, respeitadíssimo, tem todo o nosso carinho, mas é alguém que está sempre no seu ambiente natal, no seu lugar. E eu tenho conversado muito ao longo da vida sobre isso, sobre aquilo que dá certo, né, na favela e que ou volta para a favela ou fica na favela fazendo essa partilha do seu certo. E a cultura é isso, né? É, a cultura, a favela, ela produz cultura. A favela é um ambiente criativo, é um ambiente propenso a desenvolver talentos, muitos talentos. Provou no longo da história tantas e muitas vezes que deu o samba, o hip hop brasileiro, o funk, e tantos outros estilos e modalidades de fazer arte, a favela contribuiu para esse universo. Com E certeza, né? também para as artes cênicas. Agora, aquilo que é o inesperado, e é inesperado porque algumas vezes, viu, Ellen, estando, quando eu eu tive uma estada muito agradável no grupo cultural Afro-Reg, que tinha a orquestra Afro-Reg, o balé e outras artes no mundo da música e de outros segmentos, algumas vezes, quando nós recebíamos uma visita, eu ficava à distância vendo aquelas pessoas e via a perplexidade quando, por exemplo, a orquestra se apresentava e tocava uma peça de Bach, tocava uma peça de Beethoven, tocava uma peça de Chopin, tocava alguns clássicos de 100, 200 anos de existência, mas aquela criança que não teve acessibilidade a este mundo, mas que teve acessibilidade a um projeto, desenvolveu um talento para aquele universo. O seu ouvido absorveu, as suas condições o levaram a desenvolver a arte, tocar, a externar. E também eu vi isso muitas vezes quando, nas pequenas esquetes de apresentação, Vi Dançar apresentava-se naquele projeto Estação Cultural, é a desenvoltura do balé advinda de uma criança da favela. Então, é o inesperado. Espera-se que
aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, aquela pessoa adulta ou não, se desenvolva no mundo do samba, porque é uma cultura própria, uma cultura presente, uma cultura desde sempre, é uma cultura que está em todas as casas, em todos os lares, que se desenvolva e que desenvolva gosto pelo funk, porque é uma cultura própria da favela e também está em todos os ambientes. Mas uma cultura clássica, ela é inesperada, o violino, o balé, então é inesperado. Mas antes da gente chegar nesse ambiente, queria que você falasse aqui para a nossa rapaziada que está chegando com força aqui, quem é a Ellen? De onde veio a Ellen? Como começa a história da Ellen, até mesmo antes de chegar no balé e fazer do balé uma missão e um propósito de transformação social na favela? Meu amigo, primeiro queria agradecer o convite, é uma honra. A gente está vendo essa live tão florida. Queria mandar um beijo, Iroaci Carvalho, nossa coach lá do Projeto Vidançar. Um beijo, Sussu, que está aqui nos acompanhando. Agradecer a todos vocês que estão aqui, nos dando a honra de estarmos juntos nessa noite chuvosa aqui no Rio de Janeiro. E a minha história, Reginaldo, você já conhece, né? Já nos conhecemos há bastante tempo. Queria aproveitar para te agradecer. Você foi o primeiro a abrir as portas para o Projeto Vidançar, no projeto Estações Culturais, né? Aonde nós levamos as nossas crianças para terem sua primeira vivência artística, em cima de um palco, numa apresentação cultural, né? Para um público que era um público muito diverso, né? Na época que o Complexo Alemão tinha estava naquele auge, né, da visitação turística, o teleférico a pleno vapor. Então a gente teve, né, esse diálogo que foi muito importante. E a minha história começou, Reginaldo, desde pequena. Eu fui vítima de pedofilia quando criança, né, e por conta dessa situação tive a minha sexualidade muito cedo. Né? Acabei engravidando com 16 anos e passei por um casamento abusivo na época por conta da dependência química do meu ex-marido. Né? E tive uma situação de tentativa de feminicídio, onde a minha filha tinha 6 anos de idade, acompanhou. E ali eu acordei. Né? Minha filha olhou para mim: mãe, por favor, se separa do papai. Né? Então, eu acordei para a vida naquele momento e comecei a fazer trabalho social. Só que os trabalhos sociais que eu fazia naquela época eram trabalhos sociais em casas de acolhimento, orfanatos. Né? Eu ainda não tinha essa vivência com a cultura, né, no território da comunidade. Aí, em 2004, meu pai faleceu e eu entrei numa depressão profunda. Né? Não assim, conseguia levantar da cama, estava numa situação muito difícil. E uma grande amiga minha, Celeste, maravilhosa, me falou: olha, eu vou te levar para um local que você vai ficar bem, porque você vai ver pessoas maravilhosas e você vai ter uma troca de amor, de carinho tão grande que você vai ficar bem. Me levou ao Complexo Alemão, que hoje eu falo que é a minha casa. Né? O Complexo Alemão salvou a minha vida. E ali eu encontrei meu propósito. Aí comecei em 2005, em janeiro de 2005, com a querida Lúcia Oliveira e a Maíse Freitas, fazendo trabalhos assistenciais, né? Distribuição de cesta básica, distribuição de brinquedos, ovos de chocolate. Só que durante, né, de 2005 a 2010, eu percebi que aquelas vidas não eram de fato transformadas. A gente dava o amor, o carinho, aquele carinho momentâneo, mas aquelas crianças continuavam, né, com as suas dores. E aí, numa apresentação de balé na escola do meu filho, me acendeu aquela luzinha. Eu falei: puxa vida, o balé, ele trabalha a cultura, a disciplina, o autocuidado, a postura. Então, eu vou levar essa atividade lá para o Complexo Alemão. Nós começamos 12 de outubro de 2010, com uma turminha das meninas da antiga comunidade da escola. E ali começou a história do projeto Vidançar, com 14 meninas, né? E esse início do projeto, né, que foi dentro de uma igreja de chão de terra, ali na antiga comunidade que hoje tem os prédios ali da escola, a gente começou... Ainda na liderança da saudosa Ana, né? Sim, sim, maravilhosa Ana, saudosa Ana.
nos ajudou muito na época. Ana, o presidente da associação Cidinho também, né, que viu a gente naquela situação de chão de terra, ofereceu a associação de moradores para a gente realizar as atividades lá, depois cedeu um apartamento que estava desocupado na época, depois ele conseguiu alugar, mas cedeu por um tempo para a gente continuar, né, a realizar as atividades, e de lá, né, o projeto começou. Aí, o que aconteceu? A gente, em 3 anos, né, de execução, eu pagava uma professora, né, a gente fazia assistência para aquelas meninas, né, porque a gente acredita, Reginaldo, que não é só você oferecer uma atividade, não é só você oferecer uma aula, que o balé é um desafio muito grande, porque imagina, você leva uma oficina extremamente elitizada, preconceituosa, para dentro de um território onde a maioria da população é preta, né? Tem, assim, diversas dores, né? de necessidades, de vulnerabilidade social tão grande, né? Você levar uma atividade, né? Que é uma atividade extremamente fechada, e a gente queria quebrar essa barreira. Né? Aí, em 2 anos de oficina, eu falei, como que a gente vai conseguir quebrar essa barreira? Porque eu vi que eram talentos tão grandes, eram crianças tão talentosas, e são crianças tão incríveis, tão talentosas, que só falta oportunidade. A gente funciona como ponte. Aí eu comecei a procurar as escolas profissionalizantes. Né? A minha primeira procura foi no Teatro Municipal. Tinha uma querida amiga que era bailarina, né, do Teatro Municipal, e eu Ainda fui lá bater na naquele porta. período lá do período 2013. da Nova Brasília, né? Isso, em 2013 nós estávamos ali no loteamento, na Nova Brasília. Aí procurei o Teatro Municipal, ofereceram, né, uma aula, uma escuta para o Luiz Fernando, que hoje é um grande bailarino, representa o Brasil na Dinamarca, bailarina da Tivoli da Dinamarca. E ele Sensacional. começou, maravilhoso. Aí ele começou a fazer, e fizemos a prova. No final do ano tinha uma prova, né, que para entrar na escola de dança Maria Oleniva, que é uma das melhores escolas do Brasil, os alunos fazem uma prova, e detalhe, concorrem com alunos de todo o Rio de Janeiro. Aluno que mora no Leblon, que mora no Jardim Botânico, que mora, assim, alunos que moram em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro concorrem A para essas audição é vagas. É universal, não é universal, uma é audição própria para democrática. projetos sociais. Não, é uma audição universal, democrática, se inscreve quem quiser. Né? Então, na época eu paguei a inscrição do Luiz Fernando e da Larissa, e de mais 3 alunas, né? E de 5 alunos conseguimos aprovar 2 na nossa primeira inscrição. Aí, Sensacional. de lá para cá, a gente começou a investir, né, nesses alunos que são incríveis. E hoje, Reginaldo, a gente temos 7 alunos aprovados no Bolshoi, 18 aprovados na Escola de Dança Maria Oleniva do Teatro Municipal, na Petite Dança, no Conservatório Brasileiro de Dança. Fizemos uma audição agora para a Escola de Dança Alice Arja, também, que a gente tem certeza, o resultado sai depois do Carnaval, a gente tem certeza que também vai conseguir aprovar. E aquilo, né, meu amigo? Quando a gente leva, né, o caminho, quando você leva para essas crianças, né, a oportunidade, eles são os que agarram com mais força e mais competência. O próprio Sim, diretor sim. da Escola de Dança Maria Oleniva, o Hélio Bejani, nós tivemos uma conversa, ele falou, Ellen, são os nossos melhores alunos, porque eles já têm essa experiência de vida dentro de uma comunidade, de ter que se reinventar toda hora, ter que, sabe, pensar rápido, porque às vezes você está ali dentro de um território extremamente, além de ser extremamente violento, né? Falando da violência física, de tiroteios, a violência da falta de acesso à educação, a falta de acesso à alimentação de qualidade. Então, são crianças que, se você dá para eles o caminho, eles não caminham, eles correm. Voam, voam. Ah, eu tenho assistido, Ellen, ao longo da vida, numa jornada de ativismo social, de empreendedor, a transformação, a gente tem visto de perto a transformação do favelado em si. A gente sempre diz que o favelado
é um forte antes de mais nada. Um forte enquanto pessoa. Enquanto pessoa somos todos nós extremamente fortes. E toda a herança, toda a genealogia, toda a constituição da favela, primariamente vem também de povos muito fortes. São povos retirantes, são povos que fazem sua chegância nos territórios ainda com uma origem territorial muito depreciada, muito depredada, urbanisticamente falando, o que hoje em dia não é tão diferente assim. No entanto, nós somos de uma categoria de ser humano em que é forjado nessa possibilidade de mutar, de ir além, de sair para um processo de construção do nada. É o que a gente vê uma criança que não teve acessibilidade a alimentar, nutricional, não teve acessibilidade a outra escultura, mas se você põe uma sapatilha em seus pés, em pouco tempo, essa criança desenvolve aptidões inimagináveis, a ponto de ir para uma audição do maior selo de baile clássico do mundo, que é o Bolshoi, e encantar, porque é um encantamento. É um encantamento que promove a aprovação. Então, o que mostra uma criança na ponta dos pés, que é mais do que a peça apresentada na audição. Ela mostra encantamento, ela irradia realmente uma luz que é uma variável em relação às demais. E essa luz vai levar ela à aprovação, e se ela não perde essa luz vai levar ela numa trilha de vida sempre de superação, conquista e crescimento. Superação, conquista e crescimento. O que eu acabo entendendo no longo da jornada, Ellen, e quero crer que você e todos e todas e todos que nos ouvem aqui nessa noite, nessa nossa conversa, no nosso bate-papo sobre a arte clássica na favela e agora também da favela, depois de tantos anos, já está entendido que a arte clássica também é da favela, como é um clássico todas as outras artes próprias da favela. Então, é essa luz que vai emergindo. E ainda que você não tenha, Ellen, colocado uma criança que fez uma audição numa casa com um selo de qualidade, todos e todas que passaram pela sua escola, que passaram pela escolinha de futebol, que passaram pela escola de percussão, de teatro, de cinema, que passaram por algum projeto, o que elas vão levar é a descoberta dessa luz. É a descoberta dessa capacidade de realizar o encantamento. Porque o que a arte traz para a pessoa, não mais que a disciplina, né? Então, ainda que você saiba que você não colocou centenas ou milhares nestas casas renomadas, mas você durante a vida colocou centenas e, quem sabe, ao longo da vida, milhares numa condição disciplinar de se entender, capaz de superar aquela disciplina que a arte mostrou e passar a realizar esse encantamento por toda a vida. Sim, meu amigo, eu acredito muito na educação, sabe? Eu acho que nós temos, hoje no Vidançar, temos 500 alunos, né, lá no Complexo do Alemão. Temos 100 alunos lá no sertão da Bahia, que é uma região extremamente castigada, sem acessibilidade nenhuma, né? A gente acha que não temos acessibilidade aqui nos territórios, né, das comunidades, mas lá a falta de acesso é muito maior. E também na região de Saracuruna. E eu acredito muito, meu amigo, que a gente sabe que 5% dessas crianças vão ser bailarinos profissionais, né? Mas a gente tem os 95%. Só o que o projeto acredita, né? Hoje nós temos, além das aulas de balé clássico, um incentivo na área educacional, né? O inglês, o reforço escolar nas áreas de português e matemática, a contação de histórias, o xadrez, o audiovisual, né? A rede de mulheres Vidançar. Então, assim, a gente montou uma rede de apoio, de suporte, né, dessas famílias, porque eu falo, não é só
o engajamento do projeto, né? A gente precisa ter o engajamento da escola, que essas crianças estão fazendo a sua formação educacional. Engajamento familiar, que às vezes não é uma mãe, não é um pai, mas é uma tia, uma irmã mais velha, uma avó, que estão presentes ali na vida daquela criança, né? De como é importante a gente incentivar essas crianças na educação, porque é isso que vai transformar de fato a vida dessas crianças, né? Nós tivemos aí no último ano 92% de aprovação escolar. A gente tem... Sensacional, É sensacional. isso, sabe? Então, e a gente tem tentado levar essa consciência, né? Esse despertar para essas famílias, né? Porque se você investe na educação daquela criança, a possibilidade delas realizar o sonho que elas quiserem é muito grande. Às vezes, Reginaldo, só falta você falar para aquela criança: você consegue, você é incrível, você é inteligente. E quando a gente fala isso para uma criança, né, quando essa criança ela assume essa possibilidade, quando essa criança assume a sua potência, eles se transformam e eles, sabe, eles voam. A gente tem aí as aulas de português com a Carol, maravilhosa, que até ela é professora da Creche Estrelinha, tá com a gente lá no projeto, de levar para eles esse reconhecimento, essa consciência da potência que eles têm. Isso é muito importante. Então, assim, não é só o balé clássico, né? O balé foi o primeiro passo que a gente deu para que essas crianças pudessem, né, ter esse Sim. fortalecimento, né? Mas, além do balé, a gente tendo, né, essa possibilidade de dar esse suporte para essas famílias, né? E não é só o suporte na área da educação. Eu acho que todos os projetos tinham que ter um tipo de apoio, né, para que pudessem fazer esse cerco, que eu falo que é uma rede de apoio, né? A rede de apoio alimentar, né? Uma cesta básica. As pessoas falam: ah, esse é assistencialismo. Quem com fome consegue estudar? Quem com fome Nunca, consegue... jamais, jamais. A ausência alimentar, o risco alimentar, ele submete ao ser humano a uma série de elementos, uma série de ações e comportamentos e atitude das mais extremadas, desde uma profunda depressão, como, por exemplo, nós vemos grande parte dos nossos irmãos e irmãs na população de rua, tantas e muitas vezes dormindo, jogado em algum canto, aquele dali, aquele estereótipo, aquela imagem que muitas vezes, em quase total percentual de pensamento, vai: ah, ali está um preguiçoso, uma preguiçosa, um drogado. Não, não. O sono alimenta. O sono é um substitutivo da necessidade da alimentação, da nutrição, e uma depressão profunda, e vai levando a outra coisa, e vai levando à violência que às vezes é cometida ali por aquela população. A ausência da comida pode promover um ser humano a uma atitude extremada de realizar um assalto, de ter um envolvimento à margem da lei, só porque teve fome. Então, é muito caro a nós, Ellen, eu, você e todos e todas e todos que estão conosco aqui nessa sala e que estão assumindo a responsabilidade de se manter com todo o sacrifício à frente de um projeto social, porque manter um projeto social de base comunitária, manter um projeto social na hoje tão chamada base da pirâmide, e dificilmente não será, extremamente difícil, quando você tem que lidar e tem que ter esse enfrentamento cotidiano, que é com o risco alimentar, as margens possíveis das várias modalidades de violência, a insegurança doméstica, do desequilíbrio familiar. É um grande desafio você vencer isso todos os dias, à frente de um projeto social de base comunitária, e o mantê-lo por tanto tempo, e o mantê-lo pela vida toda. Não são poucas as vezes, Ellen, que seja você, sejamos nós dois, sejamos todos nós aqui nessa sala de bate-papo nessa noite, sejamos todos nós em algum lugar do mundo, somos tidos como louco, somos incompreendidos, somos tidos como sonhador, mas existe um propósito maior. E de quando em quando
nós também temos que dar um mergulho interno para curar as emoções, ou como a gente fala de balé, fala de clássico hoje à noite, como você sabe bem, limpar o movimento. Um balé, depois de um tempo, ele para fazer sua peça, sua apresentação, para ir ao palco de maneira profissional, o bailarino, o profissional, ele limpa o movimento para preservar a integridade daquilo que será apresentado. Então, de quando em quando na vida, nós temos que limpar o movimento da consciência de que a gente sim vai ter que preservar a estima da luta, mesmo quando tiver pouco ou não tiver nada, que é mais comum que não tenha nada. Todos nós sabemos da grande dificuldade, e não é no Brasil não, viu, minha amiga? É mundo afora. Nós vamos encontrando outros companheiros e companheiras que também estão à frente, mundo afora, exercitando essa dificuldade, até porque não é para qualquer um compreender que naquele espaço, naquele ambiente, você está colocando o ser humano sob condições adequadas. E qualquer ser humano sob condições adequadas evolui, explode. Ora, se até um pedaço de carvão sobre condições adequadas vira um diamante, que dirá um ser humano sobre condições adequadas? Então, um projeto social, o Vim Dançar, todos os outros projetos que têm se enganjado, os companheiros e companheiras que a gente conhece muito bem, estão colocando ao longo da vida o ser humano nas condições adequadas da transformação para que, em algum momento, transforme potencialmente no diamante que todo mundo é. Sim, sim. E é tão bacana, né, Reginaldo, quando as pessoas se engajam, né, quando as pessoas acreditam e investem, né, em crianças, investem em projetos sociais. Porque quando você investe numa criança dentro de um território, né, extremamente vulnerável, e aquilo dá certo, sabe? Então aquilo eu acho que é uma força propulsora tão grande, né? Do cara que ajudou lá atrás. Eu tenho pessoas que ajudaram o Luiz Fernando há 10 anos atrás, que hoje falam, caramba, aquele menino que eu ajudei, puxa, eu vi na televisão, eu vi que ele tá lá, dançou para a rainha da Dinamarca. Então, assim, Olha aí. né, isso é tão bacana que eu acho que não é só quem ajuda, quem auxilia, quem se propõe, né, a fazer parte, né, desse propósito. Eu acho que não é só você ajudar o outro, né? Você também se ajudar, porque isso faz tão bem, sabe? A gente se sente tão bem, porque não é só você achar que você está ajudando, você também está sendo ajudado, Sim, sabe? sim. Sim, a gente, aproveitando esse nosso espaço de fala e de conversa, é trazer essa ideia de que possa melhorar o voluntariado nos projetos sociais de comunidade, né? Que a comunidade se sinta estimulada, deseje participar, muito mais do que aquele pequeno grupo de família que está envolvido ali, mas que a comunidade resgate, até um resgate, porque no início da grande caminhada social na favela, do grande ativismo na favela, a participação coletiva já foi muito maior. E a gente não sabe em que momento, ou qual foi especificamente, qual foi o motivo, mas esse engajamento vem diminuindo ao longo do tempo. Mas é muito importante Sim. que E meu a amigo, comunidade participe com algum voluntariado daquele projeto que está perto, que está próximo. É muito importante isso. com certeza, e para você ter, eu vou até mandar um beijo, né? Lúcia Cabral, nossa querida assistente social, sua irmã, que é a fundadora do Educap, né? Uma das instituições mais antigas e sérias do Complexo do Alemão. Ela está com a gente também no Vidançar. A Carol, que é da creche Estrelinha, está com a gente no Vidançar. Então, assim, como é importante a gente, né, os projetos se unirem, os projetos se apoiarem, né? Nós tivemos a audição do Bolshoi, a primeira audição para projetos sociais no Brasil do Bolshoi foi ano passado no projeto Vidançar. Nós levamos 14 projetos para fazer essas audições lá dentro do Vidançar, né? Então, a gente precisa se unir, se fortalecer. Eu ainda tenho um grande sonho de fazer o FENADAP, que é o Festival Nacional das Periferias,
né, que é um festival que a gente está pensando desde 2018, né, de unir todos os projetos, para que todos os projetos, né, sociais engajados possam se apresentar, para que as pessoas possam conhecer, né, o trabalho que cada um faz. Que, gente, tem cada trabalho lindo e tem espaço para todo mundo. Então, eu acho que é tão importante, né, da gente estar se apoiando, da gente estar se fortalecendo nesses tempos tão difíceis, né? Você é um cara que faz isso já há bastante tempo, né? Eu te conheço já há muitos anos e continua fazendo esses encontros, né, desses projetos, para que a gente possa ter essa escuta e possa ter essa troca, que é tão importante, né, da gente ter essa troca dentro dos projetos, da gente se ajudar, da gente se fortalecer, né, da gente, de repente, poxa, tem uma ajuda aqui, bora compartilhar, vamos compartilhar, porque quantos mais projetos existirem, mais crianças, adolescentes, jovens ou adultos vão ser impactados positivamente por essas ações. E quanto mais pessoas impactadas positivamente por projetos sociais, a gente vai ter uma realidade muito mais positiva, a gente vai ter uma realidade muito mais rica, né, em educação, em cultura, em acessibilidade, em esporte. E eu acredito muito nisso. Não, total, Eli. Você trouxe à tona agora um tema da maior importância. Todos os temas são da maior importância nesse caso. Um não é mais que o outro, mas cada um é importante no seu ambiente, que é exatamente o ajuntamento de forças. O Estação Cultural, há 12, 11 anos atrás, quase já, ele era uma tentativa disso, foi uma busca de dialogar no ajuntamento de força. Lamentavelmente, a gente perdeu o patrocínio institucional, mas deixamos aí um legado de trabalho muito importante, mas não por aquilo e não porque é feito por nós, mas que deve ser feito por todos, né? A gente sempre encontra força na união. É muito comum, a gente virou quase que um clichê a frase em qualquer ato coletivo ou qualquer desejo, numa militância, na liderança, a frase juntos somos mais, juntos somos fortes. Mas a gente precisa do exercício prático da frase, do exercício coletivo real da frase, da dinâmica transformadora que a frase tem. Não que a frase seja posta com interesses individual numa visão coletiva, ou que a frase seja posta porque ela parece bela e justifica um movimento, mas que a frase seja posta de maneira provocativa, que traga uma consciência. Então, há muitos anos eu venho conversando com muitos grupos e virou um propósito de vida me manter dialogando com quem tem interesse no tema de união, no tema de unidade, porque pode, num ambiente, o projeto de balé dialogar com o projeto de capoeira, dialogar com o projeto de percussão, dialogar com o projeto de audiovisual e que vai dialogar com o projeto de educação. Você imagina que se a gente consegue, de maneira legítima, de maneira prática, gerar uma interconexão de todos os projetos, se você que executa a cultura da dança, do balé, consegue conectar quem realiza a atividade educacional, e aí você não precisa ocupar o seu tempo vocacional e concentrar na educação cartesiana, na escolarização, no letramento. Você pode melhorar, aumentar o seu índice qualitativo. Se quem tem vocação para cuidar da educação topa fazer essa grande rede, fazer esse grande trânsito colaborativo e de união. Então ainda é um sonho. Existem, é claro, ganhos, existem ajuntamentos respeitosos, existem lideranças respeitosas, mas nós ainda precisamos de uma evolução maior no quesito da unidade, da união no território de base comunitária, naquilo que é o projeto. A gente ainda precisa que os projetos que já conseguem dialogar em algum momento na mesma mesa, consigam realizar na mesma mesa, fazendo essa interconexão. Agora, para isso, a gente sabe bem que é preciso realizar a ruptura da vaidade,
realizar a ruptura do preciosismo, realizar a ruptura do eu, né? E aí começar a dar lugar à semente do nós, realmente dar a semente do juntos somos mais, ou do juntos somos mais forte, e aí para o exercício. A gente ainda acredita nisso e vamos seguir trabalhando com isso durante o tempo que nos for permitido, né? Então, ainda é um sonho ver isso acontecer, e seja você, do Vim Dançar, a Lúcia, do Educap, minha irmã, que tem uma bela história, seja a Tia Beth, seja o Voz da Comunidade, seja o Coletivo Papo Reto, seja o Descolando Ideia, seja a Associação de Morador, seja a Lúcia com um projeto dela que lindo e maravilhoso com criança e artesanato, seja aqui no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo inteiro, esse espírito de união, de unidade e de divisão de tarefa, quando ele for o imperativo, Ellen, os resultados serão imensamente maiores. Com certeza, meu amigo. E eu acredito muito nisso, né? Eu acho que quando você tem um propósito em comum, que eu acredito que todas essas pessoas que lideram projetos sociais têm um propósito em comum, né? E quando a gente tem esse propósito em comum, quando você une forças, nossa, essa força reverbera tão grandiosamente, né? Que a gente consegue fazer muito mais, né? A gente consegue, inclusive, além de fazer mais, a gente consegue trazer uma visibilidade muito mais potente, uma visibilidade onde mais pessoas podem se juntar nesse propósito, podem ajudar a realização desses propósitos em comum, né? Então, é isso que a gente precisa levar, né? Isso que a gente... Aliás, o que a gente leva dessa vida, né, meu amigo? É aquilo que a gente planta, né? É o bem que a gente planta. E é isso que a gente... A vida passa assim. Então, a gente tem que sempre Muito olhar rápido. para o bem Muito rápido. e fazer coisas boas para a gente poder colher E coisas foi boas. isso que fez a advogada trocar os tribunais pelo palco? Com certeza. Aliás, mandar um beijo, meu marido lindo tá nos assistindo. Wesley, te amo. Wesley, prazer, cara. A nossa Miss também, tá? Nossa aluna, temos a Anne, uma aluna nossa, Miss Brasil, linda, maravilhosa. Faz o Vidançar, faz o projeto da Juliana Henrique também, que é um projeto lindo também, o Favelé Fashion, né, no Complexo Alemão, que é uma garota também incrível. E falar, né, sobre a mudança, né, meu amigo? Você me conheceu ainda como advogada, né? Eu, por engravidar muito cedo, né, meu sonho sempre foi fazer comunicação social, né? Desde adolescente, eu tinha um jornalzinho na escola, fazia parte do Grêmio, então sempre quis fazer o jornalismo. Mas como eu engravidei muito cedo, né, e meus pais, claro, imagina, uma filha de 16 anos, né, engravidar, né? Foi um susto para todo mundo. E meu pai, muito preocupado, falou: ah, filha, agora você tem que fazer alguma coisa para construir aí uma coisa financeira para sua filha. Não, jornalismo, arte, cultura, de jeito nenhum. As pessoas ainda tinham aquela visão, né, há 28 anos atrás, imagina, né? Tem tempo pra caramba. Aí acabei fazendo a faculdade de Direito, fiz o vestibular, né? Estudava de madrugada, minha filha pequenininha, recém-nascida, estudando para o vestibular, consegui passar para a faculdade, para a Universidade UF, onde fiz grandes amigos, uma instituição pública de qualidade. Eu sou fruto da educação pública de qualidade, né? Estudei no Colégio Municipal Ordem e Progresso, fiz a prova para o Colégio Pedro II, consegui passar na prova do Colégio Pedro II, que é um dos melhores colégios do Brasil, também extremamente democrático, né? Pessoas de várias classes sociais podem ter acesso nessa prova. E depois fiz o vestibular, passei para a Universidade Federal Fluminense e já comecei a faculdade, né? Vou ter que ser advogado porque eu tenho que ganhar dinheiro, né? Então, já comecei a faculdade já não gostando muito daquilo que eu estava fazendo, mas vamos ter que fazer para ganhar dinheiro. Aí eu me casei com meu marido lindo, maravilhoso, né? E meu marido falava, né, em 2002, cara, muda, você não quer, não é isso que você quer. Não, mas eu tenho que terminar. Enfim, acabei finalizando o curso de Direito, aí fiz a prova para a OAB, passei, aí meu pai faleceu e eu sempre
tive muita resistência, né, em trabalhar com direito, porque não era a minha praia, né? Mas tinha que trabalhar, comecei a estudar muito, né? Porque o direito você tem que estar sempre estudando, porque as leis mudam todo ano, toda hora. Você tem leis sendo atualizadas, portarias. Aí comecei a estudar e comecei a trabalhar com direito. Quando eu comecei a fazer os trabalhos voluntários, né, o bichinho da cultura me picou e o propósito do Projeto Vidansar também era aquilo que eu amava fazer, né? Então, eu fiquei 10 anos no projeto trabalhando para pagar os professores. Então, eu precisava divulgar, porque eu precisava ganhar dinheiro para pagar toda aquela logística, né, que a gente tem dentro do projeto, né? São professores, cesta básica, alimentação, auxílio, né, para alunos em extrema vulnerabilidade social. Aí, quando eu fiz um curso, né, e esse curso para mim foi assim, muito interessante. Foi um curso de iniciação à produção cultural e comecei a fazer o curso com a minha querida coach, Iraci Carvalho. E ela falou, Ellen, não é crime você escrever o projeto e você captar patrocínio. Vocês estão fazendo o papel do Estado. Você pode escrever o projeto, pode captar. Você pode receber pelo trabalho de coordenação do projeto. Aí eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça, né? Aí comecei a escrever os projetos, ganhamos o primeiro patrocínio. Aí falei, pô, legal, dá para pagar os professores, mas nunca colocava a minha rubrica, né? Eu sempre tinha muita resistência. Cara, não, É tô uma fazendo por falha amor. comum de liderança. Sim. Aí eu tô fazendo por amor, não posso, não posso. Aí quando eu tive, né, essa imersão desse curso, aí eu escrevi. Falei, caramba, vou escrever, vou colocar lá como coordenadora. Aí comecei com um projeto incentivado, ganhamos o primeiro patrocínio em 2021. Aí coloquei uma rubrica em 2021. Aí começamos a escrever o projeto. O projeto conseguiu a nossa maior validação, Reginaldo, que foi o patrocínio da Petrobras, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, né? Que é E eu sempre uma escrituração de projetos extremamente difícil de aprovação. muito difícil, mas foram muitos anos, né, fazendo. A gente começou pequenininho, né? Até a gente teve uma reunião com a secretária de Cultura. Queria até mandar um beijo, Daniele, maravilhosa. A Daniele, ela fez um trabalho de abertura da Secretaria de Cultura muito grande, né? Ela começou a abrir a Secretaria de Cultura para projetos periféricos, né? E a gente começou pequenininho. Comecei inserindo um projeto bem pequenininho, de R$ 8.000 para ajudar. E esse projeto fiz a prestação de conta certinha. Aí escrevemos em outro edital, passamos, fizemos a prestação de conta certinha. Aí escrevemos na Lei Aldir Blanc, conseguimos, foi aprovado, passamos, prestação de conta certinha. Aí entrou o projeto do ICMS, né? Escrevemos o projeto ICMS e saiu o edital da Petrobras. Aí eu ainda brinquei, eu falei, gente, nosso gabarito, a nossa validação do projeto vai ser quando a gente tiver o patrocínio da Petrobras. Aí eu escrevi pela primeira vez em 2018, não fomos aprovados em 2018, né? E o gestor da Petrobras na época falou para mim, Ellen, vocês ainda estão no embrião, ainda estão muito pequenininhos, escrever um projeto assim que ainda está no embrião. Continua com o teu caminho que um dia, quem sabe, aí em 2022, quando saiu lá o resultado do edital, que a gente entrou, foi assim, foi uma alegria partilhada com o time, porque eu tenho um time incrível, Reginaldo, eu tenho um time que são meus amigos de propósito, né? Eles me ajudam e eles fazem o projeto acontecer, né, junto comigo. E a gente, nesse time, né, que a gente está lá, com grana ou sem grana, a gente sempre vai continuar o projeto Vidansar, como a gente fez há 12 anos. E a gente conseguiu o patrocínio da Petrobras. Aí, com o patrocínio da Petrobras, aí eu respirei e falei, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu foco realmente só no projeto, porque é uma demanda muito grande, né? A demanda de prestação de contas, né? As pessoas acham, um patrocínio. Um patrocínio, ainda mais um patrocínio por uma lei incentivada, né? Que é a lei do ICMS, você presta contas não só para a secretaria, como também para a Petrobras. E eu tive que abrir mão do direito. Então eu respirei fundo, eu falei, é agora. Agora eu vou viver do meu propósito. E de lá para cá, claro, né? A grana diminuiu, mas eu tô feliz da vida, meu amigo. Eu tô
Mas vivendo do meu propósito, aí, daquilo que eu acredito. aí você tem um ponto super importante que eu conheço, que é a sua família. Embora eu não conheça pessoalmente, eu sei que seu esposo Wesley, Sim, ele é muito presente na muito, sua vida. Eu sei que os seus filhos são muito. muito presentes e ter esse apoio familiar, eu quero aqui aproveitar nesse momento e deixar aqui a minha gratidão ao Wesley por permitir e apoiar que você faça essa militância num projeto de base comunitária, fazendo a transformação social na vida de tanta gente. Agradecer aos seus filhos, à sua filha, ao seu filho, que é muito importante a família estar com a gente, assim como eu tenho a minha esposa que banca todas Bem as minhas loucuras maravilhosa. aqui. De vez em quando fica meio brava, mas está sempre bancando aqui as loucuras do preto velho aqui. Então é muito importante esse Sim, porto seguro que é a família, essa compreensão da nossa família, no nosso propósito, no nosso talento, na nossa vocação. E é uma vocação. Você não assume um trabalho social, de transformação social, sendo tão difícil e tão caro a nós, que tantas e muitas vezes submetemos a nossa vida, os nossos sonhos, as nossas próprias necessidades, em detrimento à realização do trabalho e ao atendimento do outro. Quantas são as vezes que a liderança social, o empreendedor, hoje chamado empreendedor social, dá duro na labuta, dá trabalho cuidar de um projeto. Você precisa ter um envolvimento, você precisa conhecer quem você está atendendo. E conhecendo quem você está atendendo, você não se livra de viver um pouco a dor do seu cliente social, de quem você está atendendo. Quantas são as vezes que você sai de casa com agenda lotada, com reuniões, reuniões com autoridade, às vezes com autoridade super importante, seja autoridade pública ou a autoridade de uma empresa, quando às vezes a sua vida econômica está arrebentada, né? Nossa, Quando você você deu sabe bem, né? duro exaustivamente a semana toda, o mês inteiro, resolveu um monte de problema e o seu problema que está por último, muitas vezes porque você gastou toda uma energia para resolver o problema do outro, você tem dificuldade de resolver o seu. Então, são agonias, são dores próprias da militância, do ativismo social, do empreendedorismo social, que fica no backstage, né? As pessoas costumam olhar a esse efetivo de pessoas, a você, a nós, a tantos nós que tem por aí afora, e só olhar o resultado do trabalho, que tantas vezes parece um grande sucesso, mas não costumam olhar o preço que você e todos pagamos para que aquele trabalho seja um sucesso no outro, que faça o outro espelhar esse encantamento a ponto de que em algum lugar, em algum momento, ele será absorvido e aproveitado e poderá seguir com o crescimento de vida. Então, é uma luta muito grande. Por isso, eu quero deixar aqui, sincero e honestamente, a minha gratidão e o mais sincero abraço ao Wesley, aos seus filhos, como a você, em particular a eles, por exercer esse Tenho apoio tão muita, eu tenho importante. nós temos muita sorte, né, meu amigo? Deus foi muito bondoso, né? Muito solidário, né, conosco, né? Porque eu agradeço a Deus todos os dias, né? Primeiro, né, pela minha família, que é assim a minha maior riqueza, né? Quando eu comecei a fazer trabalho social, eu queria que os filhos de outras pessoas tivessem um acesso que os meus filhos tiveram, né? Um acesso à educação, um acesso ao amor, né? Que nem sempre o amor é de um pai e de uma mãe, né? Mas que eles tenham, que eles recebam esse amor, né? Que recebam esse amor através do projeto, né? Esse cuidado, esse carinho. E eu agradeço todos os dias a Deus, né? Eu tenho marido e filhos que são a minha maior joia, né? Então, assim, abraçaram comigo, né, o meu propósito do Vidançar, né? Que eu comecei o Vidançar e eles se agarraram também na minha ideia. Muitas vezes tirei, quando o projeto não era patrocinado, cansei de tirar a verba, sabe? Que era verba para pagar uma conta de luz, para pagar um professor porque eu não tinha recurso.
Na época eu fiquei desempregado, trabalhava num banco, fiquei desempregada e tinha que pagar o professor e tirava, sabe, dinheiro do Sim, seguro-desemprego para pagar o professor. Então, e eles abraçaram, né, esse propósito, né? A causa que salvou a minha vida, né, que eu digo, o Projeto Vidansar, a gente recebe muito mais do que oferece, sabe? O que a gente recebe daquelas crianças, daqueles assistidos, é muito maior, sabe? Só quem faz, quem tem um propósito de projeto social, entende o tamanho do amor, né, que a gente recebe, o tamanho da alegria que é para a gente estar, né? Eu falo que eu não sou, eu estou, né, como coordenadora do projeto social, como fundadora do projeto social, e que tantas outras pessoas estão conosco. Eu falo que eu tenho uma família que me apoia, mas eu também tenho uma família Vidansar que me apoia, que são as pessoas que estão comigo no projeto, que abraçaram esse propósito, essa causa, né? E que sem eles nada disso seria possível, né? Cada um, sim, né, com a sua faz parte, eu falo que é uma grande engrenagem, né? E cada um é uma engrenagem distinta que faz essa engrenagem rodar e conseguir estar chegando onde a gente está chegando, onde a gente quer chegar muito mais, a gente quer levar cada vez mais a educação, o acesso, né, à cultura, à educação, ao esporte, à assistência social para cada vez mais pessoas. Porque é isso que realmente vai fazer a diferença, não só na vida dessas pessoas, mas na vida de todos nós que estamos dentro do propósito social. é isso. Não tem assim, se disserem, explica por quê. Não, porque eu faço. Porque o dia amanhece e eu sou impelido a ir nessa direção. A gente vai passar a vida inteira tentando fugir e quando vê, fez um movimento de volta para o ambiente de luta e de trabalho. E é extremamente importante que isso aconteça. Você veja que nós tivemos agora, nesses últimos tempos, a pandemia. Então, a pandemia, ela começa de uma maneira muito aguda nas periferias, nas favelas. E os projetos sociais, o próprio Vim Dançar com você e todas as outras iniciativas sociais voltaram-se para o movimento de socorro humanitário. Nós víamos na ponta, é claro, tivemos aí Gerando Falcão, CUFA, que se mantém com maestria e desenvolver os saberes, metodologia e tecnologia para fazer atendimento em escala em situação de crise, o G10 lá em Paraisópolis e outras atividades no Brasil inteiro. Mas no Brasil, como foi importante os movimentos de base comunitária? No momento em que nós tínhamos no momento em que nós tínhamos a rejeição de políticas públicas, a negação na cátedra majoritária, no momento em que nós tivemos um recuo significativo daqueles que deviam assumir a ponta, nós vimos emergir, nós vimos se reinventar os projetos sociais que já tinham muito pouco cerrar ombro com a população, ir para o campo, para o front, para a rua, para os becos e viela das favelas. E ali, muitos, aqui nesse momento eu faço uma memória dos companheiros e companheiras que morreram contaminados pela Covid-19 porque não sossegaram estar detidos em seus lares e deixaram suas atividades sociais, culturais e tornaram-se guerreiros pela vida. Então, a importância dos movimentos sociais. Numa crise, todos os movimentos se uniram, do pequeno ao maior. Uma grande rede colaborativa se estabeleceu e que fazia o socorro chegar nos lugares mais inóspitos, mais difíceis e, sobretudo, tendo a própria favela como ambiente de acessibilidade e dificuldade. Eu quero deixar aqui também o meu agradecimento ao SAS Brasil, na figura do Altair, que é um grande parceiro, que aqui no Rio de Janeiro, em março,
no quarto, quinto, indo para o quinto mês de pandemia, me ligou e a gente conversou e em poucas horas ele mobilizou uma frente e conseguiu apoiar durante quase um ano de pandemia o trabalho de assistência. O Sávio, o doutor Sávio, que era do SOS Brasil, que morreu no front, atendendo a paciente quando o SUS estava sobrecarregado, quando o presidente da República, que negava, não ajudava, quando quase todas as cátedras de política pública de mando recuaram. A gente encontrou uma figura como o doutor Sávio, que veio, entrou na favela, exerceu a sua vocação médica, contaminou e chegou a óbito. Como todos os médicos, enfermeiros, profissionais faxineiros dos hospitais públicos do Brasil inteiro mobilizavam-se e muitos morreram em nome de socorrer a outro. Então essa é a arte, Ellen. É essa a arte que encanta, é essa alma, é esse brilho que está dentro de um projeto social, é esse brilho que está dentro de quem está no front, no trabalho do combate à transformação social através de um projeto de base comunitária. É isso que leva, essa alma coletiva que é impelida por uma energia inexplicável e tantas e muitas vezes irracional, porque é irracional que você abra sua escola de balé minutos depois de um tiroteio. É irracional que um projeto social, durante uma invasão policial ou um confronto de rivais num território de periferia, se mantenha acolhendo e aberto, ou se mantenha durante a crise, ou abra no momento seguinte para continuar acolhendo. É irracional quando professores, dentro de uma escola na favela, depois de um intenso momento agressivo, ainda encontre forças para ir à frente da lousa e animar os alunos, como nós tivemos imagem belíssima, por exemplo, daquele professor durante um tiroteio que pegou o violão e começou a tocar, a arte dando lugar para trazer paz numa hora de guerra. Então, existe um gene, existe um elemento místico, transcendental, em quem escolhe como você, pelo Vim Dançar, ou quem escolheu noutra vocação cultural a arte para transformar a vida da favela através das pessoas que são alcançadas por ela. Então, a gente sabe que esses movimentos são importantíssimos para o desenvolvimento da pessoa humana na favela. Os projetos, na verdade, fizeram o papel do Estado, né? Na época da pandemia, o Estado não entrava, né? não levava o socorro. Eu lembro o Zen Ferreira, né? Um amigo que até é jornalista e fazia assim, matérias terríveis, que pessoas faleciam dentro das suas casas e não tinha, não se conseguia pegar os corpos, né, dentro das residências das favelas, e os moradores tinham que descer. Imagine um corpo de um familiar, de alguém, né, que perdeu a sua vida para o Covid-19, pessoas expostas, né, até a questão do vírus por conta do atraso na vacina, né, toda essa política pública irresponsável que foi feita na época da pandemia. E assim, nas periferias, o sofrimento foi muito maior, né, porque como se entrar dentro de uma comunidade, né, para fazer a retirada, né, ou tratamento de doentes, ou quantas pessoas no período da pandemia, quantos negócios fecharam as portas, quantas pessoas passaram situação de vulnerabilidade social extrema, né, de não ter um quilo de açúcar dentro das suas casas, de não ter comida dentro de casa. Então, assim, realmente os projetos sociais, né, nós fizemos foi uma união de vários projetos, várias instituições, né, que abraçaram essa missão, né, e conseguimos fazer aí esse alento, né, esse mínimo, né, que foi a distribuição, né, de alimentos, de máscara, de álcool. As pessoas não tinham acesso a material de higiene, como se proteger, né, do Covid-19 se você não tem sabão em casa, se você não tem um sabonete para lavar as mãos em casa.
no barraco onde uma família de 10 pessoas convivem num barraco de um cômodo, né? Como se proteger. Então, assim, foram momentos muito difíceis, mas eu acredito, Reginaldo, foram momentos onde instituições puderam, sabe, se abraçar, puderam se engajar juntas no auxílio comunitário, e é onde a gente viu que instituições fizeram realmente o papel do Estado nesse momento tão difícil que foi o Covid-19. Queria mandar um beijo para a Alana, nossa aluna, está aqui assistindo, mandou uma mensagem. Tia também te ama, meu amor. A Alana, nossa querida aluna da família Vicente, passou para o Conservatório Brasileiro de Dança, é bailarina, Parabéns, faz a formação, parabéns. fez a audição para aliciar, a gente está aguardando o resultado. A Alana, a tia está na torcida por você. Parabéns, Alana. Aproveitar esse momento aqui, Ellen, nós vamos chegando nos atos finais aqui. Então nós chegamos aqui a 599, 600 pessoas. Olha que maravilha, que carinho que a gente recebeu de todos e todas vocês hoje aqui. Minha gratidão a todos e todos que estiveram conosco aqui, acompanhando esse nosso bate-papo. Vocês são importantes para a gente e é por isso que a gente continua o nosso trabalho. Agradecer a você, Ellen. Agradecer pelo seu empenho com o Vim Dançar. Agradecer aqui aquilo em que nós tanto falamos, as nossas famílias que nos apoiam, a todas as famílias que apoiam. Então, fico aqui a minha gratidão e passo para você fazer o nosso encerramento. Eu que agradeço, meu querido amigo, pelo convite. É uma honra. Agradecer a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. É uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre o projeto Vi Dançar. Agradecer à família Vi Dançar, a todos que fazem parte do time Vi Dançar, que sem vocês nada disso seria possível. O projeto Vi Dançar, eu falo que a família Vi Dançar, né? Toda a equipe, todo o time, todas as famílias inscritas no projeto, os responsáveis, que muitos deles são voluntários no projeto, aos alunos, é por vocês, é para vocês, a gente acredita em vocês. E eu tenho certeza que a gente vai ver vocês realizando o sonho que vocês quiserem, os sonhos que vocês sonharem. É possível, porque vocês são incríveis. Agradecer àqueles que acreditam no projeto, né, em especial aos nossos patrocinadores, a Petrobras, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Nós conseguimos mais 2 patrocínios também pelo ISS. Queria agradecer a Smart Fit, a empresa também, é uma empresa elétrica, de eletrônica, que também está apoiando, vai começar a apoiar o projeto, né, através da Secretaria Municipal de Cultura. Agradecer a todos que apoiam o projeto, né, que vibram, né, com as conquistas dos nossos alunos, com todos os sonhos realizados dentro do projeto, né, e agradecer a você, Reginaldo, por essa porta, por essa oportunidade, né, e falar para as pessoas: invistam em projetos sociais, invistam, porque projetos sociais fazem a realização eu falo que nós somos a ponte, nós somos só a ponte, nós estamos ali para possibilitar que pessoas incríveis possam atravessar essa ponte da melhor forma e alcançar os objetivos que por muitas vezes são fechados para pessoas de alta renda, né? São objetivos que, se não fosse um projeto social, se não fosse uma escola pública de qualidade, essas pessoas não teriam acesso. Então, invistam em projetos sociais. E a gente está aí aberto, o projeto Vi Dançar está aberto a receber mais apoios, receber voluntários, né? Se a pessoa quiser ser voluntária do projeto Vi Dançar, nós estamos de braços abertos, nossas redes sociais, no Instagram, @Projeto Vi Dançar, e @Projeto Vidancar, que não tem cedilha, Facebook também, @Projeto Vidancar. Nos sigam nas redes sociais, que é tão importante também que as pessoas estimulem através das redes sociais, né, os projetos. Isso é muito importante. E é só agradecer, eu só tenho a agradecer esses 12 anos de Projeto Vi Dançar, que mudaram a vida de mais de 2.000 famílias, inclusive a minha. Aí, ótimo. Galera, bom carnaval, Ellen. Bom carnaval para todo mundo. E até o próximo bate-papo aí. Obrigada, tchau, tchau. meu amigo. Um beijo em todos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.